grande verdade é que eu sempre quis fazer clínica. Gostaria de fazer nefro, sim. É uma coisa que passou na minha cabeça durante meus 2 anos de residência, mas claramente não é isso que eu quero agora. Então, olha como foi importante, né? Essa parada de 1 ano foi importante para eu ter ciência que, cara, realmente eu ia prestar nefro só por prestar. Por quê? Porque existe a pressão de que depois da clínica a gente precisa fazer uma especialidade, né? E ouvindo a sua história, acho que dá para perceber que você tava, assim... namorando com a nefrologia, tava flertando ali com essa ideia, mas com esse ano parado você teve tempo de se atrair por uma outra coisa que hoje eu enxergo que é grande na sua rotina, que é ensino. Sim. Quer trabalhar com educação. Com certeza. Então você fez a preceptoria, você começou a se envolver com uma plataforma de ensino e revisão para residente, então isso começou a realmente ofuscar, a nefrologia foi ficando pequena no seu olho. Exato, e isso assim, ficou muito mais concreto para mim aí. Sempre gostei. Eu, como R2, adorava estar com os R1s ali, beira-leito, ensinando, aprendendo também com eles. Eu achava isso maravilhoso. Depois que eu perdi isso, eu fiquei um pouquinho sem chão, assim. Nos primeiros dias que eu estava no CEPAC e tal, eu fiquei um pouquinho sem isso. Mas depois fortaleceu muito, assim, com o TDC. Depois que aí eu fui contratado no Hospital São Paulo, falei, cara, não vou sair dessa. Gosto de ser assistente, assim, eu gosto muito de ter os meus pacientes. Lá no CEPAC isso mostrou muito para mim. Mas sem dúvida, assim, uma coisa que me puxou depois foi essa questão do ensino. Tanto que no final eu acabei até saindo do CEPACO, né? Hoje em dia eu não estou mais no CEPACO. E fiquei quase metade da minha dedicação é a Escola Paulista, lá junto com os residentes, e a outra metade é TDC. Basicamente isso. Talvez um pouquinho mais TDC do que a escola agora, mas acabou ficando desse meio a meio. Não trabalho em nenhum outro lugar no momento. E o que eu acho legal era que quando a gente para pensar naquela coisa do melhor cenário e do pior cenário, você poderia ter optado por prestar nefro, você provavelmente seria aprovado e por nefro na Paulista deve ser puxado, mas muito massa, né? Pelo que a gente já conhece e tal. E aí, se ia terminar a nefro, qual a chance de você pensar em voltar para ser esse cara que você se tornou hoje? É basicamente impossível, né? Como algumas coisas, de fato, na nossa história, às vezes é difícil de você dar uns passos atrás para redirecionar, né? Eu acho que poderia ser possível, que nem tem os caras do Nefro Papers, que aí dentro da nefrologia foram uma parte educacional e tal, mas acaba que ainda assim é diferente, né? Exatamente. Então ia ser muito, sei lá, outro mundo do que você vive hoje. Com certeza. Eu nem sei como, assim, não consigo nem imaginar como seria. Acho que realmente talvez eu tentasse ficar um pouco na escola. Na verdade, a gente que fez tudo na escola, cara, a gente tem uma síndrome de Estocolmo lá com a escola, na verdade, assim. Você se inseriu, você passou a vida inteira lá. É um negócio maluco, tá? Você se inseriu, e aí você conseguiu sair de lá e ficar mais um pouquinho, aí você fala, cara, vamos ficar mais um pouquinho aqui, vamos ver como que vai ser. Aí no fundo, às vezes você pensa, não, cara, tá na hora de eu conquistar outras coisas, mas não, você fica ao mesmo tempo que é muito bom estar lá. Só mais um aninho. Só mais um aninho. Eu tô nesse mais um aninho já tem alguns anos aí já. Mas, cara, só que é uma coisa muito forte, porque a escola, imagino também, deve ser lá na Santa Casa também, essa parte da interação com o residente, entre os residentes e chefes, às vezes mais novos como eu, com o residente é muito boa, porque, cara, não é só questão de ensinar, não é só estar ao beira-leito, não é só fazer a diferença para eles, que a gente sabe que às vezes tem alguma dificuldade, mas estar ali aprendendo e fomentando o academicismo dentro da gente. Porque assim, se eu tivesse... A minha experiência no ano de Marinha, você já pensa assim, se eu tivesse parado realmente com o contato acadêmico, eu não teria estudado o quanto que eu estudo e eu não saberia o quanto que eu sei hoje em dia. Com certeza, sim. Estaria muito mais automático dentro da minha cabeça, sabe? Se desenvolver como profissional, né? Com certeza, cara. Mas aí foi que o TDC, então, virou uma chavinha e começou a ser mais parte do teu dia a dia, programando lá as plataformas e tal. Cara, e aí nesse ano, né, esse ano foi o primeiro curso do TDC. Foi quando o TDC realmente virou empresa, na verdade. Qual né? foi que o primeiro? Foi de pronto atendimento. Que foi no meio da pandemia, foi uma loucura, a gente não sabia como ia fazer, se ia lançar mesmo, as coisas já estavam, a engrenagem já estava rodando já. E aí tinha estrutura, estúdio? Cara, não, foi tudo alugado, na verdade. O TDC nessa época a gente gravava na casa da galera ainda e a gente mesmo editava, tudo mais. Era bem comecinho assim mesmo. Artesanal, e aí, bem artesanal. O curso foi tudo alugado. A gente pegou um cara para gravar pra gente o curso, pegou o cara para editar, pegou uma salinha lá pra gente gravar também que a gente alugou. Foi tudo assim muito novo pra gente, mas aí foi aí que o TDC virou realmente empresa. Aí daí pra frente, foi o primeiro curso, galera. Agora, qual que é o segundo, qual que é os próximos planos e tudo mais. E aí a grande verdade, cara, é que o PA saiu, o primeiro lançamento. Eu acho que, se eu não me engano, saiu, a gente fez um segundo relançamento no ano seguinte, que foi 2021 no começo. E aí que eu, o João e o Pedro, a gente sentou e falou, cara, ou a gente faz um novo curso, ou a gente bota essa plataforma pra frente. E aí foi eu, o João, em 2021, foi... 2021? A plataforma, o guia. O guia. Aí em 2021 foi eu, o João e o Pedro, a gente tentando estruturar como que ia ser, eu programando,
o Pedro, porque o guia também tem áudio, né? O Pedro fazia a edição dos áudios e eu programava a plataforma, e o João era o editor final, né? O João sempre foi o editor final, o editor-chefe. O cara que ele come todo mundo na hora que sai alguma coisa errada. E, cara, e aí juntou, só que nas primeiras edições, que eram 3 tópicos por edições, era eu, o João e o Pedro. Então eu fazia um tópico, o João fazia outro, o Pedro fazia outro. E a gente falou, vai ser assim? Vai ser assim. Por quanto tempo a gente aguenta? A gente chutou, né? Falou, uns 2 meses? Uns 2 meses. Se tiver dando certo, aí a gente engloba o resto do TDC pra fazer tópico também. Cara, e foi isso, assim. Foi bem o guia no início, a gente começou a vender, a gente falou, cara, isso aqui é promissor, vamos arriscar. Começou vendendo bem já, tipo, na Paulista, imagino, que é onde vocês tinham mais... onde tinha um pouquinho mais ali. Mas também tem muito do que... ali o podcast já estava bem conhecido, né? Tá. Então, em 2021, o podcast já era quase 2 anos de podcast, o podcast já estava bem conhecido, então era uma plataforma... E a gente usou muito o Instagram para fazer a divulgação. Então, na primeira divulgação, assim, onde só tinha 3 edições lançadas, foi bem, assim, a gente conseguiu pegar um número de assinante bacana e tal, e falou, gente, tudo bem, isso aqui não vai sustentar a gente, mas aparentemente é promissor, é uma coisa que não tem muito concorrente aí na nossa frente, de atualização continuada, de revisão em conteúdos, vamos botar para frente. E aí deu certo. Então, a partir, acho que, se eu não me engano, 7ª edição, 8ª edição, começou a entrar mais gente para fazer tópico também, e as coisas começaram a ficar mais leves. Hoje em dia já é uma máquina que se vira sozinha, né? É muito mais complexo, tanto o processo de revisão e de edição das edições, né? Tem o Nordman, tem o João, todo mundo participa, Marcela, que vê a parte das tabelas também, a gente tem a Priscila, que faz as tabelas pra gente. Então, assim, virou uma máquina que hoje em dia se guia sozinha. Acho que o mais difícil, na verdade, é temas novos para conseguir sair, que normalmente é cabeça de João, Pedro e Fred ali que conseguem montar alguma coisa. Mas hoje em dia já, assim, a gente está bem feliz. E aí, lógico, né? Veio outros cursos depois, mas o guia é o que sustenta o TDC de base, assim, né? Dinheiro em fluxo constante. O guia é o que sustenta o TDC hoje em dia. E para quem, assim, por mais que seja improvável, tá? Mas impossível. Eu sei que você vai falar impossível. Mas para os nossos alunos que não conhecem tanto o TDC, assim, o que você resume, o propósito de vocês, o que vocês gostam de fazer, o público-alvo, tá? Para os alunos, né? Assim, eu recomendo o TDC como a base dele de conteúdo, que é o podcast. A nossa ideia do TDC sempre foi um acesso à educação médica de qualidade de uma maneira bem humorada, de uma maneira que seja palatável para a maioria das pessoas. Então, assim, os alunos, eu acho que entra no Spotify, escuta, procura lá queixas que vocês queiram se familiarizar. Você ouviu, né? Hoje o professor preceptor falou de pancreatite aguda e eu percebi que eu não estou sabendo nada. Procura aí você lá. Põe lá no Spotify. Vai lavar uma loucinha, vai na academia ou simplesmente senta no sofá e anota. Procura no Spotify lá no TDC que, cara, eu acho que a gente vai ter muito tema da clínica médica. A gente tá com 200 e tralalá episódios já, né? Eu acho que vai ter, na maioria das vezes. No episódio antigo vai ter uma atualização e um caso clínico. A maioria das vezes vai ser isso, exatamente. Então, assim, para quem ainda tá... E lógico, né? Nossos produtos a gente tem muito aluno também, mas quer conhecer o TDC, quer saber como que é a nossa linguagem, até porque na maior parte dos nossos produtos a gente usa um pouquinho essa linguagem mesmo, uma linguagem mais contraída, menos formal, menos acadêmica. Conhece pelo podcast. Aí, para aluno, a gente sempre fala, cara, a gente tem o curso de pronto atendimento, a gente tem o curso de antibiótico, que os alunos gostam muito também, porque é mais acessível, é um aprendizado mais palatável de antibiótico, a gente sabe que é bem difícil. Porque a gente sabe que é bem nebuloso. E aí, por último, né, mas aí já é uma vida talvez mais pro residente, o cara que acabou de formar, ou às vezes o cara já formado mesmo, aí é o guia, né, que aí é revisão, mas também é muita atualização, o cara se manter informado, se manter atualizado.